Para a gente entender um pouco mais sobre os impactos desta reforma, vamos conversar a partir de agora com o advogado tributarista André Luiz dos Santos Pereira, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel Canhata, é um prazer falar para você e para os seus ouvintes. Perfeito. Queria, para começar, pedir a sua avaliação sobre esse relatório final do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária na Câmara, mais de 100 dias de trabalho, várias reuniões, audiências. E agora esse parecer que dá uma boa noção do texto que deve ser votado no início de julho. Em linhas gerais, substituição de 5 tributos pelo IVA dual. Daí nós teremos 2 tributos, um federal, IBS federal, e o IBS regional. Resumidamente, explica para a nossa audiência como esse modelo deve simplificar o sistema tributário brasileiro. Bom, atualmente nós temos uma incidência sobre o consumo bastante complexa, né? As empresas recolhem, a depender do seu setor de atuação, se indústria, serviço ou comércio, basicamente o ISS, no caso das empresas prestadoras de serviço, o ICMS, que incide sobre a comercialização de mercadorias e alguns serviços específicos. Em outros casos, se trata de um fabricante, de um importador, de uma empresa equiparada a industrial, o IPI federal, né? E nós temos também a incidência do PIS e da COFINS nas suas mais diversas modalidades, os regimes cumulativo, não cumulativo, enfim, nós temos aí um conjunto de obrigações tributárias a serem cumpridas que acaba dificultando bastante, não apenas o cumprimento dos deveres relativos ao pagamento dos tributos, mas também aquele sem número de declarações que devem ser transmitidas ao fisco, né, aos diversos fiscos. E muitas vezes nós temos aquela zona cinzenta, ou seja, não se sabe muito bem se a atividade do contribuinte envolve uma venda de mercadoria, de um serviço, e isso acaba rendendo ensejo, muitas vezes, a alguns debates que vão ao Poder Judiciário, são objeto de longas discussões no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, e que também acabam levando uma complexidade e uma dificuldade para os empresários de equacionar a sua real carga tributária, além do custo de conformidade relativo ao cumprimento de todas as suas obrigações. A proposta de unificação desses tributos em um IVA dual acaba simplificando sobremaneira isso, porque um pouco importaria se a atividade da empresa é uma prestação de serviços, ou uma venda de mercadorias, uma fabricação, coisa que o valha. Ela simplesmente recolheria um imposto sobre o valor agregado na sua etapa de comercialização, de prestação de serviços, né? Então, ela basicamente faria incidir sobre aquela parcela que ela agrega com uma não cumulatividade relativa às aquisições feitas, simplificando dessa forma o cumprimento dessas obrigações. Perfeito. Agora, esse atual modelo, o que está em operação, o vigente, ele acaba gerando muita insatisfação por parte de empresários, comerciantes e empreendedores, porque falam de insegurança jurídica, há muitas dúvidas em relação ao enquadramento e também tem a dificuldade de você conseguir investimentos internacionais, muitas vezes, porque os players que já operam em muitos países veem o sistema tributário como muito confuso. Eu me lembro, inclusive, do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que se referia a esse sistema como um manicômio tributário. Por diversas vezes ele chegou a se referir ao sistema tributário brasileiro como manicômio. Esse projeto lhe agradou? Tende a modernizar o sistema tributário do país? Estaremos, digamos, mais alinhados às boas práticas tributárias do mundo? Sim, o objetivo seria aproximar o Brasil dos demais países que possuem um sistema de incidência sobre o consumo um pouco mais otimizado, do ponto de vista não só da carga tributária, da facilitação do cumprimento das suas obrigações, e também de um oferecimento de maior transparência fiscal, né? Hoje em dia, como nós sabemos, em razão de algumas distorções no nosso regime não cumulativo de incidência, algumas operações dão crédito, outras não dão, nem sempre esse crédito é tão bem equacionado assim, nós acabamos não sabendo rigorosamente, né, qual é a carga tributária incidente sobre essas operações, o que inclusive acaba abrindo muita margem dentro de um sistema complexo para a sonegação fiscal. Então, nesse sentido, essas propostas são bastante positivas, acabam, de certa forma, unificando
as duas PECs que estavam em trâmite nas casas legislativas, a PEC 45 e a PEC 110, que com algumas alterações, algumas especificidades, visavam esse mesmo IVA dual, né? E também acaba propiciando uma segurança jurídica para os investidores com a redução desses litígios e desses debates e desses embates que acabam surgindo em razão do nosso sistema complexo. Então, vejo de forma muito positiva essa iniciativa da Casa Legislativa, afinal de contas, esse tema da reforma tributária está em pauta há muitos anos, e nós sabemos que há uma dificuldade política, há uma resistência muito grande de alguns setores que acabam sendo beneficiados, ou mesmo do poder público, que em alguma medida acabaria sendo prejudicado por uma perda de arrecadação, coisa que o valha. Então, vejo de forma bem positiva esse encaminhamento um pouco mais, vamos dizer assim, certeiro para uma reforma tributária ainda esse ano. Pois é, a simplificação era algo esperado. Agora, setores da economia e pessoas físicas, obviamente que em meio a essa discussão e apresentação desse relatório, se questionam se haverá ou não aumento da carga tributária. Já é possível fazer algum tipo de projeção? De um lado, existem alguns setores que sofrerão uma majoração da carga tributária, né? Há uma expectativa de que haja meio que uma certa compensação, né? Ao lado da inclusão de determinados setores que sofrem uma carga tributária menor para um sistema majorado, né? Você tem também uma não cumulatividade um pouco mais plena, de certa forma, porque com a introdução do imposto sobre valor agregado, você substitui um regime ineficiente de não cumulatividade, e isso acaba dando uma dimensão diversa a respeito do valor que será arrecadado. A gente verifica essa distorção no PIS e na COFINS, por exemplo. Tá? Alguns setores, embora inseridos no sistema não cumulativo, acabam não gerando créditos porque esse sistema não cumulativo é um tanto quanto aleatório. Né? E ele acaba elegendo de uma forma arbitrária itens que dão crédito e outros que não dão crédito, independentemente da participação desses insumos e desses serviços e mercadorias adquiridos na composição do preço final. Com um sistema de não cumulatividade plena, você tende a equacionar isso de uma forma um pouco mais positiva. Porém, estima-se que, inclusive pelo próprio período de adaptação dessa reforma, a tendência será, a princípio, de uma majoração de carga, com uma tendência à equalização ao longo do tempo. Pois é, agora, tem algumas questões que geraram discussão ao longo desse processo em que os parlamentares se debruçaram sobre os temas, e essas duas PECs que o senhor bem destacou, que muito possivelmente também irão gerar algum tipo de discussão daqui da apresentação do parecer do relatório até a efetiva votação do texto consolidado. Zona Franca de Manaus, algumas exceções, alíquotas diferenciadas para alguns setores. Queria que brevemente o senhor fizesse uma análise e uma avaliação dessas exceções no sistema tributário brasileiro, se isso tem objetivos muito pontuais e devem ser oficializados também na votação do texto, ou o senhor entende que abrir exceções demais pode prejudicar o sistema tributário? Hoje em dia, nós temos um sistema de exceções bastante aleatório. Não necessariamente os setores incentivados acabam produzindo ou acabam tendo como efeito dessa redução tributária, desse regime diferenciado, uma melhoria na atividade econômica, o oferecimento de um maior número de postos de trabalho, coisa que o vale. Hoje em dia, os incentivos fiscais acabam sendo concedidos muito com base num certo poder de barganha política. Né? O que eu penso que seja central em uma transição de modelo, que ainda tende a conservar algumas características do modelo anterior, é de que essa concessão de regimes diferenciados leve sempre em consideração a relevância da atividade para o país, para a geração de empregos e, de certa forma, leve em consideração os benefícios intersubjetivos, meta-individuais desses incentivos. Né? Acho que o que prejudica o atual modelo é a falta de critérios na concessão desses incentivos. Então, eu penso que, apesar da criação de exceções, daquela sensação de que nós vamos continuar com aquele modelo de concessão de benefícios fiscais aleatórios ou coisa parecida, a concentração das discussões
em determinados setores, como a Zona Franca de Manaus, empresas do Simples Nacional, microempreendedores, em relação aos quais se pretende conceder uma isenção, enfim, setores como transporte, infraestrutura, saúde, educação, instituições financeiras e outros setores específicos do país sejam contemplados, acaba não sendo ruim se você considerar o modelo atual, né? E que em um modelo futuro a concessão desses incentivos esteja atrelada a uma análise bastante séria dos benefícios para o país. Então eu vejo de uma forma um pouco positiva de que o modelo pelo menos esteja sendo racionalizado, ainda que a gente conserve algumas exceções. Pois é, agora, doutor, em outras épocas nós pudemos acompanhar uma disputa entre estados que acabavam concedendo benefícios fiscais a grandes empresas para que se instalassem naquele estado que fazia aquela oferta. Enfim, muitos estados acabaram conseguindo tirar grandes empresas, inclusive aqui do estado de São Paulo. Me lembro de montadoras que foram para a Bahia também, montadoras se instalaram no estado de Goiás, Santa Catarina recebeu uma montadora alemã, salvo engano. Enfim, naquela época havia o que se chamava de guerra fiscal entre os estados. Essa reforma, se for aprovada com esses parâmetros discutidos nesse grupo de trabalho, deve acabar com a guerra fiscal, com a elaboração desse IVA dual? Acredito que essa guerra fiscal seja atenuada, né? Ainda é possível que haja uma certa margem, especialmente por força de algumas exceções que venham a ser criadas e da consideração de algumas particularidades regionais, para que exista ainda algum ruído nesse sentido. Porém, há uma medida que está sendo adotada em relação à tributação do consumo que tende a reduzir bastante a guerra fiscal, que é a cobrança no destino e não na origem. Então, os estados que concentram esses produtores, os centros de distribuição ou coisa parecida, né, não levariam em consideração a atração dessas mesmas empresas ao seu território como um mecanismo de vantagem competitiva, porque a tributação se daria no destino, no local onde as mercadorias são consumidas, né? Então, é claro que isso passaria por um processo gradativo de modificação, não teríamos isso de forma imediata, da noite para o dia, e nem tampouco seria viável fazê-lo, né? Mas com a cobrança no destino nós temos uma tendência de reduzir bastante esse contexto de guerra fiscal. Tá certo, eu quero agradecer demais André Luiz dos Santos Pereira, advogado tributarista, fazendo análises e reflexões acerca desse parecer, o relatório da reforma tributária que foi apresentado hoje na Câmara dos Deputados, e o relator já adiantou que essa votação deve acontecer no início do mês de julho, já com o texto consolidado. Quero agradecer demais pela participação, boa noite e, por favor, volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel, uma ótima noite, um abraço a você e aos seus ouvintes. Um abraço, até a próxima.